Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão por aí? Espero que todos na santa paz de Deus. Aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Manhã tranquila de sábado, eu vou aproveitar essa manhã tranquilinha de sábado para mim fazer, gente, umas colomba pascal aqui pra gente. É uma receita muito gostosa, né, que a gente faz em torno dessa época aí de Páscoa. E eu vou aproveitar aqui, gente, que sempre manhã de sábado para mim é mais tranquilo. Eu sempre gosto de aproveitar para fazer alguma coisa de diferente, sabe? E vou fazer também porque aqui a gente tá terminando a quaresma, entrando aí na Semana Santa, né? Uma semana de muita reflexão para cada um de nós, né? Uma semana de refletir aí sobre nossa vida e sobre o grande amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Que alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, porque essa alegria não acabará nunca. E a gente tem mesmo que viver essa semana, né? E sentir mesmo, entender esse grande amor de Jesus por cada um de nós e ser feliz por isso, que é uma felicidade que não vai terminar nunca. A felicidade que vem de Jesus, ela é infinita, né? Nas nossas vidas, no nosso coração, a gente é sempre feliz se a gente estiver firmado aí na alegria de Jesus Cristo. E essa semana, gente, a Semana Santa, a gente recebe nas comunidades aqui, cada comunidade recebe um seminarista para passar a semana na comunidade e nos ajudar a melhor celebrar essa Semana Santa. Né? Durante essa semana a gente começa amanhã no Domingo de Ramos e a gente tem todas as celebrações da semana todinha, né? As procissões, e termina lá no domingo de Páscoa, né, com a celebração do domingo de Páscoa. E o seminarista chega hoje, sábado, chega na parte da tarde e ele fica hospedado em nossa comunidade. Tem uma casa da comunidade que vai receber, né? É um casal que já tem os filhos casados e tudo, então tem as acomodações, né? Tem quarto livre para receber, mas toda a comunidade se une, né? Durante essa semana para a gente viver uma semana muito gostosa mesmo, uma semana em comunidade, uma semana desse amor mesmo de Jesus Cristo por nós. E então todo mundo contribui e ajuda de alguma maneira. Durante a semana o seminarista sai fazer visita, né, em todas as casas do bairro. Então quem está recebendo na casa geralmente sai acompanhando, né, o seminarista, e as outras pessoas servem almoço. Eu vou servir almoço alguns dias da semana e eu vou contribuir também, gente, com misturas de café. Vocês veem que eu tenho a família aqui grande, eu tô sempre fazendo, né, umas misturas de café aqui, então eu vou contribuir aí com algumas misturinhas de café, né. A gente recebe os seminaristas com muito carinho, né, a gente recebe na simplicidade, mas com muito carinho, assim como a gente gostaria que um filho da gente que estivesse em missão fosse recebido, né? Porque eles vêm em missão aí de nos ajudar nessa Semana Santa, de nos ajudar a nos aprofundar mais mesmo, né? Nessa semana, nesse amor de Jesus por cada um de nós. E é isso, gente, eu vou começar ali a fazer a receitinha, vou gravar aí para vocês e vou gravando aqui, né, a minha rotina. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar. Lembra de deixar aquele like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar aí com alguém que você achar que vai gostar de acompanhar. E por aqui, gente, agora já temos sol, mas a nossa manhãzinha hoje tava gelada, gente. Noite e manhã bem gelada por aqui. Eu não olhei quantos graus estava, mas estava bem friozinho, viu, gente? Agora também tá ainda um arzinho fresco, só que quando sai o sol, daí já esquenta, né? Olha só que gostoso, gente. Nosso bairro aqui, ele tem várias casas, sabe? Aqui onde eu moro é o lugar onde tem mais casas, assim, mais próximas uma das outras. Mas o bairro é grande, sabe? Tem bastante casas também que vão, né,
além aqui dessa redondeza que é onde eu mostro, né, a gravação para vocês. E atrás daquela casa lá, ó, já é a nossa igreja. Inclusive tem um pessoal que tá lá preparando a igreja pro domingo de Ramos amanhã, colocando os ramos, sabe? Aí durante a semana eu limpei, deixei a igreja limpinha. Na quinta-feira eu fui lá e fiz uma faxina na igreja e hoje eles estão preparando lá com os ramos, né, que enfeita. Depois, não sei se nesse vídeo ainda no finzinho ou talvez no próximo vídeo, se eu conseguir eu mostro pra vocês lá, né, enfeitadinho. Eu vou ver o que eu consigo gravar durante essa semana aí com vocês. Vou ver, né, quando o seminarista chegar, porque com certeza que alguém conta, né, que a gente grava e tudo, se ele quiser, né, se apresentar e tudo, mas não sei, né, porque às vezes tem pessoas que são tímidas, que não gostam de estar muito aparecendo, né, vamos ver como que vai ser. O que eu tiver aí a oportunidade de gravar, eu vou gravando, né. Olha só, que delícia, gente. E tá um solzinho gostoso. No tempo de frio, o sol é gostoso, né? Não é tão quente. Mas é isso. Eu vou lá pra dentro, começar lá nas minhas coisas. Olha aí o pé de rosa. Já já tá com flor. E para começar a fazer aqui a colomba pascal, a gente vai acrescentar aqui 300 ml de água morna. Água morninha em temperatura de mamadeira de criança, viu? Não pode ser muito quente, não. Aqui eu vou colocar uma colher de açúcar e para começar, a gente vai fazer aqui uma esponja. Essa esponja, ela ajuda muito na maciez, né? No resultado final aí da colomba. Uma colomba bem fofinha. Aqui a gente vai colocar 2 colheres de sopa de fermento biológico, que também pode ser 2 sachês. Para quem compra em sachêzinho, pode ser 2 sachês. São 2, gente, porque aqui é uma massa doce. E massa doce, ela sempre precisa mais um pouquinho, né, de fermento. Se fosse uma massa salgada, a gente colocaria uma colher só, né? Aqui a gente tem que dissolver bem o fermento. Com o fermento bem dissolvido, a gente vai começar a acrescentar farinha de trigo. A farinha de trigo, gente, se vocês conseguirem encontrar, não importa a marca não, mas uma farinha que tenha escrito assim, ó, puríssima, é muito bom, porque ajuda também no resultado final aí, né, uma colomba bem fofinha. A farinha, quanto mais purinha, melhor. E também é bom que tenha escrito tipo 1 no pacote. Aqui, as medidas de xícara que eu tô usando são de 200 ml, tá bom? São xícaras de 200 ml, essa medida que eu tô usando. Aqui a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo, que a gente vai usar aqui na esponja. Aqui a gente vai colocar a farinha até ficar uma massa com um pouco de liga. São 2 xícaras de farinha. Aqui, ó, já tá no ponto certinho. A gente só mistura bem, não deixa nenhum gruminho de farinha. Esse fouet, ele é muito bom para ajudar. E aqui agora a gente vai deixar essa esponja descansar. E enquanto ela descansa, é bom a gente passar um papel filme na boca da travessa
ou se for um pote com tampa, ou se não tiver nem o papel filme e nem o pote com tampa, pode estar colocando um guardanapo molhado. Molha o guardanapo em uma aguinha morna e coloca aqui por cima. E a gente vai deixar descansar até dobrar aqui de volume a nossa esponja, pra gente continuar a receita. Então, agora é só a gente aguardar. Como aqui tá friozinho, eu vou até dar uma embrulhadinha aqui, ó. Aqui já se passaram 20 minutos e a massa aqui, ó, já cresceu desse jeito aqui. Já é suficiente pra gente continuar a nossa receita. Olha só como que tá. Toda cheia de bolinhas, ela fica parecendo uma esponja mesmo. Por isso, o nome, né? Esponja. Agora, a gente faz o quê? A gente tira o ar aqui. Olha só, que coisa linda que fica. Não pode nem colocar em um pote muito pequenininho, porque aí não vai dar, né? Porque ela cresce bastante. Aqui a gente vai continuar a nossa receita aqui nesse pote mesmo. Aqui eu separei 2 gemas de 2 claras. Essas 2 claras a gente reserva, porque a gente vai usar lá no finzinho da receita antes de colocar para assar. E aqui a gente vai acrescentar as gemas. Eu já gosto de bater as gemas para colocar aqui, porque facilita para misturar. Fica bem melhor do que eu colocar as gemas inteiras. Vou colocar aqui também, gente, essência de panetone. Vou colocar 1 colher de sopa rasinha, ó, de essência de panetone, que é essa essência a gente acha em casa de festas, lojinhas, né, que vendem produtos assim, a gente encontra. 1 colher de chá de essência de baunilha. Essa parte aqui é a parte aonde a gente vai aromatizar aqui a nossa colomba. Pode estar acrescentando também raspa de casca de laranja, tomando cuidado para não pegar a parte branca. Aqui eu vou colocar, ó, mel, 2 colheres aqui de mel. Aí, se você falar assim, Tamires, olha, tô com vontade de fazer, mas não tenho mel. Não tem problema. Não vai interferir, assim, muito diretamente na receita, não. É mais aqui pra aromatizar mesmo, que dá aquele sabor gostoso, sabe? É igual a raspinha de laranja, é opcional. Fica gostoso? Fica. Dá um diferencial? Dá. Só que nem eu não tenho aqui hoje a laranja para fazer a raspinha, então eu não vou usar. Mas pode estar usando que fica muito bom. E aqui 4 colheres de sopa de margarina. Eu tô usando a margarina mesmo, não é a manteiga. E não coloca ela gelada aqui. Derrete ela e deixa ela dar uma amornada. Não coloca ela quente também, fervendo, não, tá bom? Enquanto a gente espera a esponja crescer, a gente já vai organizando esses ingredientes, né? Aí derrete a margarina e deixa ela esfriando. Aqui, ó, leite morninho. Aqui tem 150 ml de leite. Olha só que coisa mais linda. E o cheiro, gente? Maravilhoso. Aqui eu vou colocar também 1 xícara de açúcar. É lindo de se ver essa massa. Eu já gosto de dar uma boa misturada aqui.
Eu tô usando o açúcar cristal mesmo, mas pode estar usando o açúcar refinado se quiser. E principalmente se estiver usando o açúcar cristal, aqui mistura bem para dissolver o açúcar, tá bom? Que senão depois que a gente começar a colocar a farinha, fica mais difícil para dissolver o açúcar. Então, ó, mexeu. Não tá sentindo mais açúcar, gruminho de açúcar aqui? A gente já pode continuar. Agora, a gente vai acrescentar aqui a farinha de trigo. Farinha de trigo até dá o ponto, gente, mas eu vou ver direitinho a quantidade em xícaras aqui para mim deixar para vocês. Essa massa é uma massa que a gente não deixa ela ficar dura demais. Ela tem que ser uma massa mais molinha, sabe? Quanto mais molinha ficar, você conseguir deixar aqui a massa, mais fofinho vai ficar a colomba. Se deixar a massa dura, ressecada demais, não vai ficar fofinho. Aqui, a gente colocou a primeira xícara de farinha de trigo, a gente já vai acrescentar o sal. O sal vai ser uma colher dessas pequenininha de chá, rasinha, ó. A gente coloca aqui e agora é só misturar aqui. E misturando, vai acrescentando a farinha xícara por xícara. Não joga um tanto de farinha de uma vez, não. Vai acrescentando aos poucos, que assim é melhor para dar o ponto da farinha na massa. E também aqui a gente já vai como se estivesse sovando. A gente misturando a farinha aos poucos ajuda na maciez final lá da massa. Aqui eu já coloquei, ó, a segunda xícara de farinha. Eu tô colocando duas, porque essa minha medida que fica na farinha de trigo, ela é de meia xícara. Então, duas dessa dá uma xícara. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. A dream guiding us, and not a single cloud in the sky. Terminei aqui, gente, de colocar a farinha. E o ponto dela é assim, ó. Tá vendo? Ela ainda tá grudenta, mas na travessa, vocês podem ver que ela não gruda tanto, ó. Ela gruda mais nas mãos da gente. Agora, a gente vai sovar essa massa aqui. Passar ela aqui para bancada. A gente pode acrescentar mais um pouquinho, sim, de farinha, pouca coisa. E a gente, conforme vai sovando, a gente pode colocar também margarina nas mãos. Ó, eu já tô com o meu pote de margarina aqui do lado. E conforme ela vai grudando muito, que começa a dificultar aqui para sovar, pode pegar e tá colocando margarina. E aqui a gente tem que sovar, né, gente? Porque a sova é importante pra maciez do pãozinho depois.
sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred, all we had was time. All we had was time. Every bad thing and every good, I wouldn't change it if I could, 'cause it all led us up to this. Every moment, every kiss. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred, and all we had was time. When you and me were poor and stirred, and all we had was time. E depois que a gente sova um pouco a massa, gente, daí ela fica desse jeito aqui, ó. Ela não tá dando errado, gente. É desse jeito mesmo. Aqui a gente tá desenvolvendo o glúten da farinha. E daí a gente vai sovar nesse processo assim, ó. Puxa, leva. Puxa, leva. Enquanto a gente puxar e ela estiver rasgando a massa, ela não tá boa, gente. Aqui a gente vai ter que puxar e ela vai ter que vir sem rasgar. Vocês estão vendo que a minha já tá começando a vir sem rasgar? No começo, quando ela fica grudenta assim, que a gente começa a sovar ela desse jeito aqui, ela rasga totalmente quando a gente puxa, ó. A minha, ela já tá começando a ficar elástica, que daí esse processo aqui que a gente faz deixa a massa elástica e é o ponto de véu, né? O ponto de véu da massa, que é o ponto para ficar muito fofinho, tanto no panetone quanto na Colomba Pascal. Alguns tipos de pães aí que a gente faz, a gente tem que fazer essa sova aqui desse jeito, com a massa nesse ponto, para poder a gente conseguir aí o ponto de véu e aquela maciez maravilhosa no resultado final, ó. Tá vendo? É desse jeito. E não de ver a massa mole assim, gente, talvez dê a impressão que é difícil, mas não é, ó. É só a gente ir, vai dando uma juntada nela e vai fazendo assim, ó. Até ela ficar bem elástica. Vocês vão ver que ela vai se transformando, vai ficando cada vez mais lisinha e cada vez mais elástica, sem rasgar. Aqui, se quiser de vez em quando, pode pegar uma espátula e dar uma juntada na massa. Mas de todo jeito, gente, até a gente conseguir o ponto de véu aqui, a gente vai continuar com ela assim, sem pôr nada, sem pôr margarina, sem pôr farinha, sem pôr nada. Depois que a gente atingir o ponto de véu, aí a gente desgruda ela do balcão com margarina. "20 minutos se passaram eu sovando aqui, e aqui vocês já conseguem perceber como que a massa se transformou já, gente. Vocês veem que, ó, o grudento dela já tá diferente, tá vendo que, ó, aqui eu consigo desgrudar ela da bancada com as mãos, já não gruda, ó,
tanto mais na mão, tá vendo? Que conforme você puxa, ela solta da mão. E aqui, gente, ela tá elástica. Eu tô finalizando aqui, ó, a sova. E olha só, aqui ela estica sem rasgar. Esse é o ponto. Talvez de ver assim, vocês podem pensar, nossa, mas dá trabalho e tal. Eu não acho, gente, que dê trabalho. É mais o tempo mesmo que você precisa tirar pra tá sovando. Porque aqui não precisa sovar rápido. Pode ir sovando devagarinho, que não tem pressa. O importante é atingir esse ponto aqui de elasticidade da massa, que é o que vai deixar aquela colomba desfiando. Depois, é claro que se tiver aquelas batedeiras planetárias, pode colocar na batedeira também, que a batedeira ela faz aqui esse serviço. Mas a cozinha não deixa de ser uma arte, gente, e é maravilhoso você ir sovando a massa e ir sentindo ela se transformando, sabe? É muito bom, olha só. Ela vai ficando, e vocês estão vendo que agora ela não tá mais aquele grude que você não consegue tirar ela da bancada, não consegue tirar ela das mãos, não, ó. Agora, ela ainda tá, né, úmida, assim, grudentinha, mas, ó, e ela não rasga mais, ó. O ponto aqui de véu que a gente precisa para alguns tipos de massa, como essa colomba pascal. Acho que tá dando aí para vocês verem, né, ó. Que coisa linda, gente. Olha isso. Fica com elasticidade a massa, ó. E perde aquele jeito muito grudento, né? Olha só. E fica super lisinha, gente. Olha a bolha de ar aqui. Ó. Olha só como estica. Vou pegar um pedacinho pequenininho aqui. Passar uma margarina na mão. Olha só. Esse é o ponto, gente. Agora a gente vai deixar essa massa descansar. Olha só. Agora eu passo aqui, ó, uma margarina na mão, uma margarina nela todinha aqui. Que agora a gente finaliza ela aqui com margarina, tá vendo? Ó. Chega a brilhar, né? Ó. Parece um véu. O nome já diz, né? Ponto de véu, ó. Ela fica parecendo um véu mesmo. Aqui a gente tem que deixar descansar e crescer. E aqui, novamente, a gente vai passar um papel filme na boca da travessa, ou uma travessa com tampa, ou um guardanapo úmido na água morna, bem torcidinho. Coloca por cima, porque aqui a gente não pode deixar essa massa ressecar. E se a gente colocar um guardanapo seco, só um guardanapo seco, a massa vai ressecar. Agora, o papel filme ou o pote com tampa, não vai entrar ar, né, e não vai ressecar. E o guardanapo molhado também. Aí, aqui a gente tem que deixar ela crescer, deixar ela descansar agora, para depois a gente vir colocando o recheio da preferência, seja frutinha, seja chocolate. E enquanto a massa cresce, eu tô arrumando aqui a forminha para mim colocar a colomba para assar. Esse ano, gente, eu consegui achar forminhas assim, ó. Mas é difícil de achar. Se não achar, pode estar assando, gente, em forma normal. O formato dela, tanto faz. Se fizer redonda, quadradinha, pode fazer pão assim, sabe, redondo, e colocar um do ladinho do outro. A forma não tem problema. Pode assar nessas formas normal de casa mesmo.
Mas se achar essas aqui também, é legal fazer nessas, né? Mas nem sempre a gente acha. Dependendo do lugar, é difícil de achar. Aí essas aqui que eu achei foram as únicas. Desse jeito aqui que eu achei, elas são de 500 gramas. E elas são nesse formato aqui, né? Oval. Mas tem de outros formatos também. Mas aqui só consegui achar dessas. Gosto de passar uma margarina no fundo aqui da forminha. Só no fundo, só. Minha massa aqui, gente, já cresceu. Eu deixei ela crescendo dentro do forno morninho, porque aqui tá frio. Então, eu dei uma mornadinha no forno, desliguei e coloquei lá dentro, embrulhado aqui nesse guardanapo. Aí, faz 1h30 que ela tava lá, ó, como cresceu. Nem precisa deixar crescer tanto. Se não quiser, se tiver com um pouquinho mais de pressa, tá? Pode até deixar crescer menos um pouquinho. Aqui agora a gente vai rechear. Para rechear, pode ser bem a gosto, gente. Pode ser tanto com frutinhas como com chocolate. Vou tirar aqui o ar dela, né? Ó, que coisa mais linda. E para mexer com a massa daqui por diante, vai usando margarina, caso comece a grudar demais. Já dividi a massa aqui em duas partes. Eu vou fazer um com frutas e vou fazer duas com chocolate. Aí, agora, a gente vai rechear. Eu gosto de abrir aqui, dar uma abridinha, né, na massa. E eu vou colocar aqui 3/4 de xícara, faltando um dedo para encher a xícara de fruta cristalizada e uva passa. Aqui agora é só a gente misturar bem essas frutinhas aqui na massa. Elas vão começando a cair, mas é assim mesmo. A gente vai misturando aqui, ó. Se quiser, essas frutinhas aqui, pode estar deixando de molho no suco de laranja ou na água com um pouquinho de essência de panetone. Deixa ela de molho, antes de começar a fazer o panetone, você já coloca um pouquinho de água, um pouquinho de essência de panetone ou suco de laranja, deixa elas de molho, depois um pouco antes de pôr na massa, escorre bem, e daí elas ficam mais hidratadas. Aqui, eu acredito que já misturou bem. E eu já vou passar aqui pra forminha. Aí, a gente, ó, distribui bem aqui na forminha. A gente tá prontinho aqui. Agora é só deixar crescer de novo pra gente tá levando pra assar. Agora, eu vou rechear aqui o de chocolate. Eu não encontrei as gotinhas de chocolate miudinhas. Então, eu comprei gotinhas maiores e cortei, piquei, sabe? Pode até ser barrinha de chocolate. Pica em pedacinho miudinho
dá certo também. Aqui eu vou colocar 1,5 xícaras de chocolate. Eu vou fazer 2 de chocolate, porque o chocolate acaba que todo mundo gosta mais, né? E mais fácil também da gente acertar, da pessoa gostar de chocolate do que de frutas. De frutas já são menos pessoas que gostam, né? E aqui a mesma coisa. A gente vai ir misturando aqui até o chocolate misturar bem na massa. Já vou colocar a massa de chocolate aqui, a mesma coisa da outra. A gente espalha bem. Agora, gente, vamos deixar essas colombas crescer. Eu gosto de colocar dentro de uma outra forma assim, ó, que depois a gente já leva pro forno. E é melhor se for forma assim de pizza, forma da beirada baixa. É melhor pra gente ver depois a colomba assando e melhor pra circular o calor aqui também enquanto assa, né? Então, ó, agora é só colocar aí em um lugar mais aquecido. Se tiver calor, é só cobrir com um guardanapo e esperar. Se tiver frio, como tá aqui pra gente, um clima mais fresco, então pode estar pré-aquecendo o forno, pré-aquece, desliga ele, deixa ele em uma temperatura morninha e coloca lá dentro que cresce rapidinho, tá certo? O meu eu vou colocar dentro do forno, mas vou pegar um guardanapo aqui primeiro, um guardanapo limpinho, pra mim cobrir. E para colomba de frutas, eu vou fazer uma cobertura aqui, gente, com as 2 claras que a gente guardou. Vocês lembram que a gente usou só as gemas na massa? Agora, essas 2 claras, a gente faz uma coberturinha. Eu já vou dar uma batidinha nelas aqui, ó. Aí eu bato até ficar assim, ó, espumadinho. Não precisa bater tanto, não. E aqui eu vou acrescentar meia xícara de açúcar de confeiteiro. Se não tiver o açúcar de confeiteiro, é só pegar o açúcar cristal e bater no liquidificador. O meu aqui é o açúcar cristal que eu bati no liquidificador. Fica a mesma coisa, gente, do açúcar de confeiteiro, porque fica bem fininho. É só bater até ficar bem fininho. Aí, essa misturinha aqui, ó, a gente vai passar em cima da colomba lá antes de assar. A de chocolate, gente, eu vou fazer uma ganache pra jogar em cima. Mas a de frutas, eu vou passar isso daqui. Vai ser até muito, né? Porque eu vou fazer só uma. E daí eu vou jogar também nozes picadinha. Mas pode colocar também amendoim triturado. Se quiser acrescentar já aqui um pouco de amendoim triturado, fica bom também. É só reservar até terminar de crescer lá. E olha só como que já cresceu aqui as colombas, gente. Nesse ponto aqui, eu já vou colocar a cobertura nessa daqui de frutas. E as de chocolate eu vou assar assim mesmo, que daí eu vou fazer uma ganache de chocolate pra gente jogar depois. Aqui a gente vem com cuidado, né, pra colocar aqui essa cobertura, pra não fazer a massa murchar, né? Coloca com delicadeza, porque se apertar forte, ela murcha. A gente coloca, espalha assim, ó, com um pincelzinho. Se quiser fazer essa cobertura aqui na de chocolate também,
Eu acredito que vai ficar bom também, né, gente? Aí, se eu fosse fazer as 3 de fruta, essa cobertura aqui seria suficiente para as 3. Mas, como eu vou fazer só uma, então vai sobrar aqui um pouco da cobertura. E aqui eu venho, ó, com nozes picadinhas, que pode ser também amendoim triturado. E pode misturar o amendoim triturado no meio dessa clara de ovo com esse açúcar, se quiser. Eu gosto mais de jogar assim. E aqui tá prontinho, ó. Já vou colocar essas lindezas aqui pra assar. Não precisa pré-aquecer o forno, viu, gente? Aqui a gente coloca aqui dentro, no forno fria mesmo. E agora é que a gente vai ligar aqui o forno, que aqui o forno vai esquentando devagarinho, ela vai terminar de encher ali a forminha, terminar de crescer e vai começar também a assar. Então não é no forno pré-aquecido, é no forno fria mesmo que a gente coloca. Só depois que a gente coloca que a gente liga o forno. Vou colocar aqui 35 minutos a 200 graus, mas se o forno de vocês assam bolo no 180, coloca no 180. Eu vou colocar no 200, porque o meu forno aqui eu asso o bolo no 200. Então, esse daqui também vou assar no 200 e vou deixar só na resistência de baixo, porque senão ela vai dourar de uma vez por cima e não vai assar direito, né? Então é isso, agora é só aguardar. Gente, e olha só as colombas, gente. Acabadinhas de sair do forno, gente. Vinha ali do forno agora, ó. Assadinhas. Ficou ali no meu forno, gente, 40 minutos. Eu tinha programado 35, ele desligou. Eu coloquei mais um pouquinho, deixei bem moreninha, gente. Dependendo do lado aqui que tava, ficou mais moreninha, ó. Essa ficou mais moreninha, essa ficou um pouco mais clarinha, tá vendo? Ó, mas eu fiquei com medo de deixar muito branquinha, gente, e não assar direito, sabe? Eu sempre tenho medo de não assar direito, então eu prefiro deixá-las assim, mais moreninhas. Mas, gente, olha isso! Não é de se orgulhar? É sim de se orgulhar, gente, a gente fazer umas lindezas dessas em casa. E pensa na delícia, né? O melhor de tudo é que é tão bom. Caseiro assim é ainda mais gostoso do que comprado, ó. Lindo, né? Agora, gente, eu vou fazer uma ganache, porque nessas de chocolate vou colocar uma ganache em cima. Aqui eu já derreti, gente, 160 gramas de chocolate. Meu chocolate é chocolate ao leite, o mesmo que eu usei no recheio ali da Colomba Pascal. Aí eu vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Aqui eu vou fazer uma ganache para colocar ali em cima da Colomba. Vou misturar bem. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho, olha só. Olha essa aqui de frutas, gente. Já deu uma leve esfriada aqui, eu já consigo pegar. Olha só. Aquela misturinha de claras com açúcar que a gente faz, fica crocante, gente, aqui em cima, ó. Faz uma casquinha. E fica uma delícia, faz um crocante aqui. Aí com essas nozes ou com amendoim também fica delicioso, ó. Essa é a de frutas que já sai pronta do forno, né? Essa parte da cobertura, gente, é muito opcional de cada um. Que nem esse de chocolate. Se quiser deixar só assim, já fica, né, uma delícia, ó. Só de vocês verem uma massinha entre a outra aqui, ó, bem aqui, vocês já vê a massinha ali, ó, desfiando, tá vendo?
a massa fica desfiando por causa da gente sovar em ponto de véu. Aí ela fica aquela massinha desfiando. Eu vou colocar aqui a ganache de chocolate e vou jogar um granulado aqui por cima, mas é bem opcional essa parte, gosto de cada um mesmo. Se quiser colocar aquela misturinha ali de claras também, pode estar colocando, né? Aí vai ficar um crocante aqui por cima. Aí eu vou jogar aqui, ó, um granulado. Como ela ainda tá quente, a ganache vai escorrendo, né? Porque ela ainda tá quente. Depois que esfriar, aí o ganache fica mais firminho. E aqui tá prontinho, gente. Eu vou deixar esfriar, né? Pra mim vir cortar e mostrar essa massa pra vocês por dentro, mas quente assim. Eu não vou cortar, não. Tá muito quente demais pra cortar. Vamos ver se dá tempo de eu cortar hoje ou se eu corto só amanhã. Aí aqui eu vou mandar também, né, lá pro seminarista, que eu falei pra vocês que eu vou mandar. E eu fiz também pão de queijo. Pão de queijo eu fiz e congelei pra amiga lá, a vizinha, assar na hora de comer, que pão de queijo é gostoso quentinho, né? Mais tarde aqui agora, gente, e eu estou aqui hoje com visitas. Tudo bem, Manu? Sim. Manu veio visitar a madrinha, né? Tava com saudade? Tava. Ó, a gente já acabou de tomar um banhinho, depois nós vamos pra igreja, né? Aí já tá pronta, já vai secando os cabelos. Gostoso lavar enquanto tem sol, que agora tá frio, né? Esfriou bastante, né? Você gosta do frio? Não. Não! Gosta mais quando tá calor. Eu gosto do frio. Mas cada um é de um jeito, né? Cada um gosta de uma coisa, não é mesmo? E ela veio ali, gente, fez uma cara a hora que viu as colombas, né? Parece que tá bom, né? Vamos deixar dar uma boa esfriada aí, nós vamos cortar pra comer antes de ir pra igreja, tá bom? Será que você vai gostar? Sim. É, sim. E eu vou aproveitar, gente, que a Manu tá aqui, ó, pra me entregar o presente dela, que a seguidora enviou. Foi a Lilian, que assiste a gente, que enviou isso daí pra você. Ela mesma que faz. Gostou? Sim. É lindo, né? Sim. É um unicórnio, é pra você colocar no seu quartinho. Um sorvetinho. E outro sorvete. É lindo, né? Diz um obrigado lá pra Lilian. Obrigada. Você gostou? Sim. Sim? Olha só que lindo. Dá até pra você dormir, se você quiser. Olha aí, gente. Esse daqui foi uma seguidora que mandou outro dia vários bonequinhos, né? De crochê. E esse daqui era o da Manu, né, Manu? Que eu deixei guardado ali pro dia que ela viesse. E é muito lindo, né, Manu? Sim. Então, o nosso obrigado aí pra Lilian e o presente da Manu tá entregue, ó. E a Manu gostou. A hora que eu peguei o saquinho, gente, porque o saquinho é transparente, ela fez aquela cara. Ah, que lindo, né, Manu?
Muito lindo mesmo, né? Muito caprichado. Olha só, gente, agora já é finzinho do dia por aqui. Eu vou abrir uma colomba dessa para me mostrar para vocês por dentro e para já a família aqui fazer o lanchinho antes de ir para a igreja. Pena, gente, que já não tem sol mais e a luminosidade já não fica mais tão boa, sabe? Mas mesmo assim, eu vou abrir aqui porque eu quero que vocês vejam, né? Ó, como que ela fica aqui por dentro, ó. Vou tirar aqui essa bordinha, ó. Bem assadinha, bem chocolatuda. Isso daqui é tudo de bom, né, Manu? Manu tá ansiosa aqui do lado. Minha mão já melou aqui de chocolate, mas não tem problema, porque, né? Tem chocolate aqui, então vai melar a mão mesmo. E vamos lá, ó. Aqui você já vê a fofurinha, gente. Nem vou terminar de cortar com a faca, que eu quero rasgar ela aqui pra vocês verem. Olha por dentro, gente. Olha essa massinha. Muito fofinha, ó. Da gente passar margarina, fica muito bom de desgrudar ali. Ó, gente. Tá vendo isso? Como que fica? Olha só essa massinha. Muito macia, gente. E o sabor é maravilhoso também, viu? Olha só. E é simples de fazer, gente. Não é difícil. A única coisa o segredo é fazer com paciência. Né, Manu? Fazer com paciência, né? A Manu ri, gente. E não contente, gente, eu vou cortar aqui mais um pedaço ainda. Pra vocês verem aqui. Mais no meio dela, ó. Olha só. O meu, gente, o chocolate nem não ficou tão bem espalhado, vocês estão vendo? Eu achei que tinha ficado melhor espalhado. Ó. Coisa boa, gente. Passando aqui para finalizar esse vídeo com vocês, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estamos vivendo aqui, gente, a Semana Santa e tá sendo de tanta bênção, gente. Como tá sendo gostoso celebrar essa Semana Santa. Todos os dias a gente vai, né? Cada dia a gente tem uma celebração diferente. Hoje mesmo foi uma celebração tão emocionante, tão linda, gente. Como é gostoso, né? A gente participar, assim, da Semana Santa, indo todos os dias para a igreja. É bom demais, tá sendo de bênção, de grande bênção para nossas vidas, para nossa comunidade. Bom demais, né? Mas é isso, gente. Eu agradeço o carinho, eu agradeço a companhia. O nosso seminarista se chama Marcos e tá sendo uma bênção, viu, gente? Passar a semana aqui com ele, celebrando junto com a gente. E eu agradeço aí o carinho de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!